Era uma vez que era e que não era. Quando as estrelas sussurravam sobre matizes esquecidas no futuro, em um grande castelo dourado vivia uma princesa e a sua sombra triste. Não importava o quanto a princesa tentasse, ela não conseguia impedir a sua sombra de chorar. Desesperada por ajuda, a princesa foi até a aldeia de magos que viviam abaixo de seu castelo. Os magos lançaram um poderoso feitiço sobre a princesa e a sua sombra começou a emergir. Assim, uma princesa se tornou duas, uma irmã da luz e uma irmã da sombra. As princesas Aluras se aproximaram pela primeira vez, uma vez uma e agora duas, uma irmã de luz e uma irmã de sombras. Porém, apesar do liame físico, os corações das irmãs foram separados por magia e estavam agora mais distantes do que nunca. Sem mais luz para equilibrar sua escuridão, o coração da Irmã das Sombras apodreceu e afundou no caos primordial. As duas irmãs precisavam uma da outra. Entretanto, a arquimaga da aldeia ignorou e baniu a Irmã das Sombras para um reino muito, muito distante. A Irmã da Sombra nada pôde fazer, além de amaldiçoar a arquimaga com todo o seu coração apodrecido. Uma maldição que assombraria a arquimaga e a sua família até o amargo fim e além. Hoje eu tô extremamente elétrico, simplesmente porque eu estou virado, tá? Eu fiquei jogando Elden Ring e agora eu tô fazendo uma nova run com a Mulher Maravilha Absoluta. Hoje eu pretendo gravar vários vídeos porque finalmente eu achei uma narradora pra poder fazer o começo de Riqueteia. Eu não posso falar ainda quem é, mas é alguém importante e eu estou extremamente feliz de ter conseguido essa pessoa pra narrar o vídeo pra mim. Eu tô tão feliz, eu tô tão feliz. De toda forma, saibam que o último vídeo da Santíssima Trindade vai sair em algum momento. Eu vou tentar adiantar agora o vídeo da Alura e da Núbia pra eu poder liberar o meu tempo e eu poder finalmente fazer esse roteiro e lançar logo esse vídeo, porque, né, tá demorando bastante pra terminar essa Santíssima Trindade, que é isso. Eu não planejava fazer o vídeo da Alura agora, eu tava esperando a segunda fase do Jamal acabar, pra eu ver se ele vai fazer mais alguma coisa ali com a personagem, mas eu estava postando as minhas leituras aleatórias no Twitter e o Jubes acabou pedindo pra eu fazer o vídeo da Alura. Então, é basicamente isso. O Jubes me tratou muito bem no Twitter e eu tô aqui fazendo o que ele pediu. Você quer que eu coloque seus pedidos em prioridade? Me segue no Twitter, conversa comigo lá. Eu sou extremamente carente. Você falar comigo, eu vou ficar tão feliz, hein? É assim que eu funciono. Eu tenho favorito, sim. Enfim. Então, basicamente, hoje eu vou apresentar pra vocês uma vilã extremamente primordial lá da época que a Zatanna foi criada e nunca mais apareceu depois de 1987. E hoje em dia ela foi finalmente revitalizada e tá prometendo aparecer muito mais aí nas histórias, principalmente as atuais do Jamal. Então, sem mais demoras, eu sou o André, essa é a Embaixada de Themyscira e na situação de hoje, quem é Alura, a Senhora dos Elementais Sombrios. A Alura apareceu pela primeira vez na edição 51 de Liga da Justiça da América, sendo criada então por Gardner Fox, que é o mesmo criador da Zatanna, e desenhada por Mike Sekowsky em 1967. Então ela é basicamente uma senhora. Essa edição em específico é basicamente uma grande narração da Zatanna para os outros membros da Liga da Justiça sobre como ela finalmente encontrou o pai, já que desde que ela foi criada, ela tá em busca do Giovanni, que simplesmente sumiu sem deixar nenhuma carta, nenhuma explicação, nenhum nada. Então ela acabou pedindo ali ajuda de outros heróis da Liga da Justiça desde que ela foi criada, e acabou encontrando pistas ali do pai dela nesses últimos 3 anos. Ela vai contar finalmente o porquê que o Giovanni saiu pra comprar leite e nunca mais voltou. E tudo começa com ela visitando uma loja em Viena, onde ela acaba encontrando a espada de Paracelso, que, como eu sou uma gay extremamente fútil, eu não sabia quem era e eu fui pesquisar no Google. E aí eu descobri que Paracelso foi o pai da toxicologia, uma pessoa extremamente arrogante e também deixou um grande marco na história da medicina. Então, basicamente, ele é o que a Regina George é pros gays, só que para os médicos. É isso. E a Zatanna sente ali a aura mágica do pai dela, e usando seus poderes, ela acaba pedindo para a Lâmina contar tudo o que ela sabe sobre o Giovanni. E pra surpresa de ninguém, acaba aparecendo a Alura dentro dessa espada, contando uma história extremamente mirabolante de como esse artefato pertenceu ao Giovanni enquanto ele lutou ali contra o seu maior vilão. Vilão esse que acabou expulsando ele da Terra. E ela deixa bem implícito aqui que eles eram bestes. Adoro ser sua amiga. E depois de contar toda a história do Giovanni, ela acaba se apresentando então como a Alura, um ser elemental que precisa de um hospedeiro para poder habitar na Terra. E no caso, o hospedeiro dela atualmente tá sendo a espada. Hospedeiro. A Alura acaba se vendendo então como uma grande aliada da Zatanna, e elas acabam fazendo ali um certo pacto. Se a Zatanna conseguisse libertar o espírito da Alura dentro da espada e servisse como seu hospedeiro, a Elemental acabaria levando a Zatanna até o seu pai, que estava nas Terras do Karma. E para isso, a Zatanna ia precisar ali do livro de magia negra Aitin e também do pedestal dourado, coisa que ela conseguiu graças à ajuda do Homem Elástico em Detective Comics 355. E depois de conseguir libertar a Alura e aspirar a fumaça pra dentro de si, a Zatanna acaba sendo teleportada então para essa Terra do
Karma, onde diversos demônios aparecem já pra atacar a nossa menina. É o pior comitê de boas-vindas que eu já vi na minha vida. Então, pra ela poder se defender desses inimigos, ela acabou invocando ali cópias perfeitas mágicas dos membros da Liga. E assim, essas cópias eram extremamente perfeitas, porque além de copiar os seus poderes, ela também copiava a sua personalidade e também a sua fraqueza. Era basicamente um doppelganger vivendo ali, simplesmente invocado pela Zatanna. E ela estava mantendo 5 deles ao mesmo tempo. Eu queria pausar isso aqui pra poder explicar o que eu quis dizer lá no meu vídeo da Zatanna Prime Magus, que eu disse que a Zatanna da Era de Prata era mais forte do que a Zatanna atualmente. O que acontece? Naquela época, as leis da magia não existiam. O preço que você pagava pra usar os seus feitiços era basicamente o poder que você tinha. Ou seja, as possibilidades da Zatanna eram muito mais abrangentes e maiores do que são hoje em dia. É claro que assim, se a gente for pegar feitos, hoje em dia a Zatanna tem feitos multiversais e o caralho é 4, mas pra aquela época, a Zatanna era considerada, inclusive, o Superman da magia, tanto que ela precisou ser nerfada algumas vezes, ficando possibilitada apenas de usar feitiços elementais e bem mais fracos, porque ela tava muito overpowered. Eles precisavam dar um jeito ali de nivelar ela, pra ela ficar ali no mesmo nível dos outros membros da liga. Mas é basicamente isso que eu quero dizer. A Zatanna naquela época não tinha as leis da magia servindo como um teto de poder pra ela. Apesar de esse negócio das leis da magia depende muito de roteirista pra roteirista, é complicado. Mas também você não é obrigado a concordar comigo. Você é livre pra discordar de mim. Quem sou eu? Eu sou apenas um gay. Voltando pra história, nós descobrimos que esses demônios foram mandados pelo próprio Giovanni. Por algum motivo, ele não quer que a Zatanna chegue até ele. Ele tá achando que ela vai cobrar pensão. Como eu falei, essas cópias da Zatanna foram extremamente perfeitas, copiando então os seus poderes, fraquezas e principalmente a personalidade. E graças a isso, a cópia do Batman acabou percebendo que os demônios não estavam exatamente tentando ferir a Zatanna. Parecia que eles estavam tentando atacar mais quem estava dentro dela. Inclusive, ele acabou percebendo que toda aquela situação não era bem um ataque, era uma tentativa de exorcismo. Então aqui as cópias mágicas param de lutar e deixam a Zatanna ser levada até uma grande vela que vai acabar queimando o espírito da Allura e tirando ela do corpo. E aqui as coisas vão ficar um pouquinho maluquinhas. Então vem cá, segura na mão do Dedé que a gente vai pirar um pouquinho. Assim que a Allura maligna é expulsa do corpo da Zatanna, aparece uma outra Allura, só que agora ela é loira e também é chamada de Allura Boa. E basicamente ela sai no pau com a Allura maligna. Assim, as duas são seres mágicos e elas estão saindo na porradaria franca, no mano a mano mesmo. E eu queria deixar claro que no mesmo dia que eu terminei de fazer o roteiro, o Jubes postou a mesma coisa que eu tinha escrito. A gente tá aqui, ó, entendeu? Fãs da Zatanna pensam a mesma coisa toda hora. E eventualmente a Allura Boa acaba subjugando a Allura Má e ela força a vilã a quebrar uma maldição. Conforme ela vai falando, nós percebemos que era uma maldição colocada no Giovanni e na Zatanna. E depois que a maldição é quebrada, o papai finalmente vê a filha, completamente disposto a pagar a pensão afetiva. Que o Giovanni começa a explicar que aquele vilão que a Allura explicou pra Zatanna, na verdade, era a própria Allura. O Giovanni tinha saído ali na porrada com ela e quando ele estava prendendo a Allura na espada de Paracelso, ela acabou colocando uma maldição que se o Giovanni e a Zatanna acabassem se encontrando, ambos morreriam imediatamente. Então ele não podia se comunicar nem por sinais, nem por som e, obviamente, nada de contato presencial. Ou os dois iriam de vala na hora. Então foi justamente por isso que o Giovanni decidiu abandonar a Terra vagando por diversas dimensões pra arranjar uma forma ali de desfazer essa maldição. Ele acaba encontrando a Allura Boa, que decide aceitar e fazer esse plano aí para poder desfazer essa maldição na base do murro mesmo. Que a Allura Boa é boa, mas ela resolve tudo na porrada. E a sua próxima aparição foi em 1971, na edição número 413 de Adventure Comics, onde começamos essa trama com o Giovanni fazendo suas pesquisas místicas na mansão Shadow Crash, que é a grande mansão dos Ataras. Até que do completo nada, um portal se abre e uma horda de demônios acaba atacando ele. A Allura em si não aparece nessa edição. Aparece a voz e o braço dela comandando o Giovanni a fazer algo. O Giovanni acaba teleportando a Zatanna e o Jeff Sloan, que era ali o grande bigodudo que a Zatanna traçava naquela época, teleporta eles então pra uma outra dimensão, onde a Zatanna acaba enfrentando ali outros vilões, mas sozinha a nossa menina consegue dar um jeito de voltar pra Terra, inclusive de despetrificar o bigodudo gostoso dela, porque esse aqui é o homem mais competente da Terra. Aí fica complicado, né? A Zatanna tem um dedinho tão podre pra escolher macho, é o Constantine, é o Jeff. Eu ia até falar do Barry, mas o Barry não é bem macho escroto, não. Ele só não tava preparado pra estar num relacionamento com ela. Enfim, tô me perdendo aqui do assunto. Depois que a Zatanna consegue se salvar e salvar o seu macho e voltarem pra Terra, eles acabam se deparando com o Giovanni invocando diversos monstros no meio da Times Square. Ele tá aqui atacando todo mundo e a Zatanna tá assim, qual foi, pai? O que que tá acontecendo, velho? Ele não explica nada e os dois acabam saindo na porrada. Mágica. Na porrada mágica, no caso. Eventualmente o Jeff quer demonstrar ali que ele é o homem da situação e que ele vai defender a Zatanna pela primeira vez, mas de toda forma ele tenta dar uma de Macho Man aqui e o Giovanni simplesmente impede ele com um tentáculo dos monstros. E aí aqui a Zatanna fica assim, pai, tava tudo certo quando você tava tentando destruir o mundo, mas agora você tá atacando meu gostoso. Aí eu já não gostei. E aí o que que ela decide fazer aqui? Ela decide matar o Giovanni. É uma coisa, né? Ah, pode destruir o mundo, mas meu homem não mexe não. Tipo, olha a pose dela aqui depois que ela matou o pai dela. Gente, a Zatanna von Richthofen. Enfim. Mas é dessa forma aqui com o Giovanni morto que a Allura finalmente surge de novo. Por algum motivo ela tá loira. Tipo, sei lá. A Allura loira não era a Allura boa? Ela pintou o cabelo enquanto ela tava nas terras do Karma pra poder disfarçar ali de Allura
Lura boa? Pode ter sido isso. Não pensei nisso antes. Enfim, de toda forma, a Zatanna sabia que era a Lura ali, até porque ela tirou essa informação de algum dos demônios que atacaram ela antes. E como o papai tava morto, a Lura precisava de um novo hospedeiro e ela ia possuir o corpo da Zatanna de novo. Só que a nossa menina Zay, ela é extremamente tirona. E ela tava aqui com uma garrafinha e decidiu transformar a Lura na Ginny, a gênio da garrafa. E ela acabou prendendo a Lura numa garrafa. Virou whisky de mulher espiritual, basicamente. E a gente descobre que o Giovanni não tava morto. Basicamente, a Zatanna usou ali os seus truques de mãos rápidas pra poder aplicar um tranquilizante paralisante no papai. E aí ela fingiu que ele morreu. Sempre desconfie quando a Zatanna tá fazendo os feitiços dela falando normal. E a próxima grande aparição da Lura vai ser ali no especial da Zatanna, sendo lançado então em 1987. Ela ficou de 1971 até 87 sem aparecer. Então mais de 10 anos presa dentro de uma garrafa. Não explica exatamente como ela saiu da garrafa, só explica que ela tá com muito ódio da Zatanna e ela quer sair na porrada. E basicamente o que acontece nessa história é o seguinte: a Zatanna acaba recebendo ali algumas indicações e alguns sinais mágicos da sua mãe Sindela. É sua forma de mandar a Zatanna em uma aventura mágica para que ela possa salvar ali os escondidos, mas mais que isso, para que ela possa enfrentar a Lura e encontrar a fonte da magia. E caso você não saiba, a mãe da Zatanna faz parte de uma tribo de Omomage chamada Os Escondidos, que é basicamente uma tribo extremamente ancestral que acabou se isolando do mundo humano ali, mas eles ainda viviam na Terra. Eles só criaram uma espécie de camuflador, onde eles basicamente viviam ali na cidade escondida deles. Nessa época, o Giovanni estava morto, então ela direcionou todo o ódio dela única e exclusivamente para a Zatanna. E assim, essa jornada da Zatanna foi extremamente difícil, porque a Lura fez o possível para acabar com ela. Pra vocês terem uma ideia, ela acabou sendo engolida por uma cobra gigante junto com o seu bigodudo gostoso. Os dois tiveram que passar ali por uma grande muralha que tinha diversos demônios, inclusive ilusões da vida passada. Eles quase sofreram ali um afogamento mágico e a Lura conseguiu prender a Zatanna dentro de uma ilusão onde o pai dela ainda estava vivo. Mas ela conseguiu escapar ali usando bastante da sua astúcia e percebendo que tinha uma árvore que nunca existiu em Shadowcrest. E o confronto final com a Lura acaba acontecendo dentro dos domínios da Senhora dos Elementais Sombrios. Basicamente, esse domínio é onde a Lura comanda, então a Zatanna não consegue operar com 100% do seu poder aqui, sendo facilmente derrotada pela bruxa. E depois de derrotar a Zatanna, a Lura acaba roubando o artefato que a Z usaria para chegar até a fonte da magia. Acontece que a Zatanna nunca tá sozinha e a mãe dela acabou aparecendo ali para poder interferir e ajudar a filha, pelo menos com um discurso no jutsu. Dessa maneira, a Zatanna acabou enfrentando ali o desespero e uma forma meio que demoníaca da Lura, derrotando essa aparição e conseguindo de fato achar ali a fonte da magia, que era basicamente a própria vida. Mas infelizmente, depois desse confronto, não vimos a Lura aparecer de novo nos quadrinhos. Desde 1987 até 2025, a Lura ficou no limbo, deixando todos os fãs órfãos de uma vilã icônica. É triste. Mas é aqui que Jamal Campbell acaba aparecendo e voltando com a Zatanna e a Lura e trazendo um monte de referência pra Era de Prata da Zatanna. E é justamente por isso que eu amo Jamal. E vamos pros tempos atuais. O Jamal acaba respeitando o passado da Lura, mas ele também acrescenta mais elementos pra ela poder odiar os Zataras como um todo, como uma família no geral. A história que eu narrei pra vocês no começo desse vídeo era uma mentira que a própria Lura acabou narrando para a Dama Branca, que era uma vampira presa num feitiço de controle do irmão Noite. E a Lura, vendo que a Dama Branca sofria muito nas mãos do Eldon Peck, decidiu fazer um pacto com a vampira. Se ela ajudasse a matar a Zatanna com a espada Levitain, ela seria liberta do domínio do irmão Noite. Eventualmente, as duas até acham que elas conseguiram ali destruir a alma da Zatanna, já que a espada basicamente suga a sua vida. Ela conta uma mentira pra você e você vai acreditando nessa mentira. Eu, sinceramente, acho que é uma metáfora pra depressão. Tudo que eu leio da Zatanna, eu acho que é metáfora pra depressão. Eu sou raso nesse nível. Tudo pra mim é depressão. Mas é claro, a Zatanna consegue se libertar da espada, ela tá completamente viva e com a ajuda da Liga Sombria e do Cara de Barro, ela enfrenta a Lura e a Dama Branca de igual pra igual. Aqui nós temos mais uma explicação sobre como a Lura funciona, coisas que a gente não tinha, por exemplo, lá na Era de Prata. Basicamente, a Lura é um espírito obsessor. Quando ela está dentro do hospedeiro, ela acaba se alimentando das memórias dele e transformando essas memórias em magia. E eventualmente ela vai acabar destruindo o seu próprio hospedeiro e vai ter que pular de corpo em corpo. Então ela é basicamente um grande parasita mágico. Lembra que eu falei que a história no começo era mentira? O que aconteceu de verdade é que a Lura também estava sendo ali uma meio que parasita para essa princesa em específico. E foi a mãe da Zatanna, a Sindela, que acabou expulsando e exorcizando o corpo da Lura para uma outra dimensão, fazendo com que o ódio da vilã fosse transcendendo de mãe para pai para filha, que os dois morreram. E aqui a Zatanna decide derrotar a Lura usando o mesmo poder da espada. Ela acabou espetando a Levitain, usando também o seu feitiço e transformando a Lura agora em um espírito extremamente fofinho e completamente inofensivo, até a Lura conseguir se libertar desse feitiço, que eu sinceramente acho que vai acontecer em algum momento. Mas pelo que sabemos do que saiu da preview até agora, a Lura vai continuar sendo esse Eve, esse coelhinho extremamente fofinho, esse pet inofensivo da Zatanna, e vai inclusive ajudar ela em algumas histórias. Então eu tô extremamente ansioso pra ver o que a Lura vai fazer agora, sendo esse petzinho extremamente fofinho. Eu sei que a Lura não apareceu muito nessa nova saga, mas é importante falar, principalmente porque ela é uma vilã antiga, que foi trazida de volta, e também era a principal mastermind por trás de todo o plano dos vilões. Acho legal, gosto bastante que o Jamal pegue uma personagem da Era de Prata e traga ela
de novo, retrabalhando ali e dando mais profundidade pra personagem. Então eu, particularmente como um fã da Zatanna, fico extremamente feliz de ver uma personagem tão legal assim sendo retrabalhada por um roteirista que visivelmente gosta da Zatanna e gosta da história dela também. Mas é basicamente isso. Eu espero que a Allura volte como vilã nessa próxima saga como Prime Magus, ou até numa próxima saga, ou até em histórias aleatórias. Eu gostaria muito de ver ela ali numa Liga da Justiça Sombria Volume 3, ou sei lá, na Liga da Justiça mesmo. Ela poderia ser uma boa vilã contra a Liga inteira. Seria muito legal de ver isso sendo trabalhado. Mas por enquanto, essa é toda a jornada que nós temos da Allura até aqui. Você já conhecia a vilã? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Esse é o primeiro dos vídeos que eu vou fazer apresentando os vilões da Zatanna. Ela não tem muitos, e os vilões específicos que apareceram dela foram ali na run do Paul Dini. Os vilões dela são muito mais vilões da Liga Sombria num geral. Mas, eventualmente, eu posso ir trazendo aos poucos eles aqui pra vocês conhecerem mais ainda da Zatanna. E sempre que possível eu trago alguma curiosidade extra dela pra vocês. Mas é basicamente isso. Se inscreve na embaixada pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Venha me acompanhar a ler várias histórias da Mulher Maravilha e da Zatanna também, que são as minhas heroínas favoritas dentro da DC. Eu agradeço muito por você ter me ouvido até aqui. Um beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.